Amém, irmãos? De todos os polos, de todos os irmãos que estão nos ouvindo, em qualquer lugar, nós da Igreja em Bauru, antes de começar a mensagem, queremos dar um amém para vocês. Jesus é o Senhor! Ó Senhor Jesus! Amém! Louvado seja Deus! Graças a Deus! Nós temos um Deus maravilhoso. Estamos na comunhão das igrejas de volta ao princípio para avançar. A mensagem desta noite, se tu uma bênção. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos um Deus de princípios. Nosso Deus é um Deus de princípios. E quando nós queremos avançar, nós precisamos voltar ao princípio, nos princípios estabelecidos por Deus. Tudo provém de Deus. Todo poder vem de Deus. Todo poder está no Evangelho. E quando nós vemos Romanos, o apóstolo Paulo nos mostra que o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. Romanos 1, Paulo fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele foi designado Filho de Deus com poder. E no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele fala assim: pois não me envergonho do Evangelho. E quando ele fala, não me envergonho do Evangelho, isso está ligado com o que ele disse ser o Evangelho. O Evangelho não é uma história a respeito de Jesus. O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Então não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Louvado seja Deus. O justo viverá por fé. Isso é um princípio. Viver por fé. Amém. Irmãos, nós precisamos aprender a viver por fé. Amém. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que dentro da soberania de Deus, Deus quis incluir o homem na sua história. Deus estava nos céus, distante, mas um dia ele resolveu se misturar com esse homem e ter relacionamento próximo com esse homem. Isso foi o desejo de Deus. A palavra de Deus nos mostra isso. Incluiu homens na sua história e veio fazer parte da história desses homens. Louvado seja Deus. E no Evangelho de Mateus, então, o Evangelho de Mateus começa nos falando isso. O Evangelho nos mostra isso. Deus se misturando com o homem. Mateus 1, capítulo 1, versículo 1, fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui já nos mostra essa mistura de Deus com os homens, de Deus conosco, de Deus comigo e com você. Amém. O Evangelho de João começa falando: no princípio era a palavra estava com Deus, o verbo era Deus, e esse verbo se fez carne. E aqui em Mateus fala dessa humanidade, filho de Davi, filho de Abraão. E quando nós vemos, então, a história de Abraão, nós vemos muita semelhança com a nossa história. Existe um paralelo daquilo que aconteceu com Abraão, que aquilo que aconteceu conosco e que acontece conosco. Tem tudo a ver conosco a história de Abraão.
Abraão era um homem comum. Não fala nenhuma qualificação que ele tinha no dia em que Deus apareceu para ele e o chamou. Simplesmente Deus o chamou. E ele ouviu esse chamado de Deus. E esse Abraão, no início Abrão, que não tinha fé nenhuma, ele veio a ser chamado o pai da fé. E esse homem que começou a andar com Deus, ouviu um chamado de Deus e começou a andar com Deus, no início tinha uma fé vacilante, mas a cada vez que Deus aparecia para ele, cada vez que Deus falava com ele, a sua fé crescia. Amém. Porque ele começou a compreender Deus, entender Deus, conhecer Deus, amém, e saber quem é Deus. Então a sua fé foi crescendo. Amém. E Isaías 41, 8, Deus o chama de amigo. Abraão, meu amigo. Já pensou, você coloca o seu nome nesse versículo aí. Já pensou nisso? Deus olhar para você e falar assim, esse é meu amigo. Irmãos, é isso que ele quer. Jesus falou assim, já não chamo mais de servos, te chamo vocês de amigos. Porque ele revela para os seus amigos o que está no coração dele. Então essa história tem tudo a ver conosco. Nós queremos também ser chamados de amigos de Deus. Amém. Mas para chegar a ser amigo de Deus, para chegar a ser o pai da fé, ele passou por muitas provas, ele passou por muitas experiências que o levaram a confiar em Deus. Amém. E confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. Irmãos, nós estamos aqui para quê? Deus nos colocou na vida da igreja para conhecer a Cristo, para entender o coração dele. Isso vai nos transformar. Isso vai mudar a nossa vida. Isso vai aumentar a nossa fé. E vamos aprender a confiar em Deus e saber que o que ele prometeu, ele vai cumprir para nós também. Então vamos ver um pouco desse chamado, um pouco daquilo que aconteceu com Abraão. E nós, os que somos da fé, temos muito que aprender com aquilo que aconteceu com ele, porque a história dele se confunde com a nossa história. Gênesis 12, Gênesis 12, 1, nós vemos o chamado. Fala assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então nós vemos aqui um chamado para sair e deixar coisas para trás. Aqui começa a fé. Aqui começa a fé. Assim como Abraão, todos nós também fomos chamados. Não é isso? A igreja não é isso? Amém. A igreja não é eclesia? O que Jesus já falou em Mateus 16? Eu edificarei a minha igreja. Eclesia, que é os chamados para fora. Para fora do quê? Para fora de tantas coisas. Para fora do mundo. Para fora do pecado. Para fora do ego. Todas aquelas coisas que nós vimos na primeira mensagem, coisas negativas, nós somos chamados para fora. Ali na cruz, é um chamamento para fora. E Deus nos chamou. Você e eu, nós fomos chamados. Assim como Abraão foi chamado para viver fora dos nossos próprios pensamentos, daquilo que a gente acha certo, e viver a realidade dessa vida que nós recebemos no dia que nós cremos. Amém. Fora do mundo, fora da religião, fora de coisas que nos afastam de Deus, coisas que escravizam o homem. Porque se nós formos ver, todas essas coisas que Deus nos chama para fora, são coisas que escravizam o homem. E nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. Amém. Em Cristo, nós temos a liberdade. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa verdade está ligada ao Filho, que é a verdade. Ele falou, eu sou a verdade. Não é isso? O Senhor é a verdade.
Então nós fomos chamados por essa liberdade em Cristo. Quando fala da nova aliança, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, fala: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, onde nós devemos estar? Nós fomos chamados para sair de muitas coisas, mas para estar onde? Em Cristo, no Espírito. Então o Espírito é essa realidade de todas as coisas que Deus quer nos dar para nos libertar de todas essas coisas. Então o Evangelho é um poder, nós vimos. E esse poder está no Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo, que se tornou o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E quando nós estamos no Espírito, nós temos liberdade. E essa liberdade não é uma liberdade que eu vou fazer o que eu quero, mas estando no Espírito, eu tenho uma libertação. Eu e você temos uma libertação, nós somos libertos de todas as coisas que nos prendem, nos escravizam. Todas aquelas coisas mencionadas em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero esse faço, porque é escravo da lei, do pecado e da morte, é escravo da carne, mas Cristo veio para nos dar libertação. Amém. Nós vimos ontem na mensagem 1 do Salomão, na cruz foi a verdadeira libertação. Amém. A cruz, no momento que o Senhor foi crucificado, está consumado. Esse está consumado é que todas as coisas foram resolvidas na cruz. E no mesmo momento em que foi consumado, abriu-se um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado de alto a baixo e foi aberto um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos estar em Cristo, pudéssemos estar no Espírito. Então, a primeira coisa que Deus falou para ele foi: sai. Deus também, quando nos chamou, Deus falou: sai. Jesus falou: sai. Mas não é para ir para qualquer lugar, não é para vir, vinde a mim. Siga-me. A palavra do Senhor para nós é sempre essa: siga-me. E assim nós fizemos. Amém. Gênesis 12, 2, Deus continua: de ti farei uma grande nação. Fazer uma grande nação, para ele, naquele momento, e depois Deus apareceu novamente para ele, reforçou isso, era gerar uma posteridade para ele. Era que ele pudesse frutificar, ter filhos. Mas se Deus estivesse falando isso para um jovem de 20 anos, seria uma coisa. Mas quando ele veio ter essa conversa com Abrão, o versículo 4 fala que ele tinha 75 anos. E você falar para um homem de 75 anos, eu acho que provavelmente ele já estava casado há pelo menos 50 anos. Nós não temos esse número, mas naquela época se casava muito cedo. Mas vamos dizer que ele não casou tão cedo assim. Se ele casou com 25 anos com Sara, ele estava 50 anos casado com ela. E eles não tinham dúvida nenhuma que ela era estéril. Porque todos os amigos dele viram seus filhos nascer, menos ele. Então Deus chega para ele e faz essa afirmação: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então Deus falou várias coisas aqui. Primeira coisa, eu vou te dar um descendente, que você não tem. Você vai frutificar. Depois, eu te abençoarei. Quem não gosta de ser abençoado? Na verdade, nós vivemos pedindo isso para Deus, orando isso para Deus. Senhor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo, abençoa o irmão. Nós gostamos de receber a bênção de Deus. Nós buscamos a bênção de Deus. E Deus falou: eu vou te abençoar. E quando você ouve isso de Deus, você fica seguro. Porque você está ouvindo de quem é o autor da bênção. Daquele que tem tudo e pode tudo. Então nós ficamos seguros. Mas Deus não falou só isso: eu vou te abençoar.
Ele falou outra coisa. Sê tu uma bênção, que é diferente de eu vou te abençoar. Porque quando nós somos abençoados, isso é para nós. Quando nós nos tornamos uma bênção, nós nos tornamos para outros. E toda a palavra de Deus nos mostra que Deus nos abençoa para nos tornar bênção. Deus nos dá algo para nós oferecermos. Deus nos dá um talento, para esse talento ser compartilhado. Então, tudo que nós recebemos de Deus não é para ficar em nós, é para nós nos tornarmos uma bênção para outros. Então, Deus falou isso para ele e Deus fala isso para nós. Talvez você pense assim, mas Deus falou isso para Abraão, falou para nós também. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, nós fomos abençoados. A bênção não é só para Abraão, é para mim e para você. Se nós recebemos o Senhor, se nós cremos no Senhor, nós já fomos abençoados. Nós estamos em Cristo, recebemos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Isso não te encoraja? Quem está falando isso é Deus. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando isso para mim e para você. Então, Deus, Ele nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual. E no versículo 3, ele continua. E Deus, o abençoador, ele que garante a bênção, e ele protege a bênção. Eu vejo isso, ele não precisava falar isso aqui, mas ele falou. Então, Gênesis 12, 3, ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por que Deus falou isso? Porque Ele quer que ninguém se coloque entre nós e Ele, entre a bênção dEle e nós. Se Ele te falou que te abençoou com toda sorte de bênção espiritual, ninguém pode se colocar no meio. Porque Ele não permite. Ele protege a bênção. Ele fala, se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar ele. E isso não vai anular a bênção, porque eu abençoarei os que te abençoarem. Então, irmãos, no relacionamento nosso com as pessoas, tem que ser um relacionamento sempre de bênção. Sempre de abençoar. Porque nós fomos salvos em Cristo, nós fomos colocados em Cristo para ser uma bênção, para abençoar. Sê tu uma bênção. É isso que Deus espera de nós, que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Então, esse final é fantástico. No versículo 3, ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, como que isso era impossível naquela época? Como que ele poderia entender uma coisa dessa? Um homem, lá na Mesopotâmia, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O tempo foi passando, até se tornou uma grande nação, mas algo bem fechado, um povo, Israel. Como em ti serão benditas todas as famílias da terra? Como isso seria possível? Mateus explica, né? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Louvado seja Deus. Gálatas nos explica isso. Gálatas 3, versículo 8, fala que isso, irmãos, é o Evangelho. Isso é Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. E fala assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós somos os gentios. Irmãos, nós não estávamos separados de Israel, nós não tínhamos nada a ver com eles. Deus estava com eles no Antigo Testamento, na Velha Aliança, e nós estávamos amaldiçoados, porque estávamos separados de Deus, e a bênção está em Deus.
tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Que maravilha! Aquilo que foi falado para ele diz respeito a nós, que somos gentios, que cremos no Senhor. E o versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Está vendo? Nós, os gentios, Ele nos resgatou da maldição da lei. Foi falado isso na mensagem 1, ontem. Estávamos amaldiçoados porque estávamos longe de Deus. Mas o versículo 14 fala: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então tudo tem a ver com esse Cristo que se tornou o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, para vir e entrar em nós, trazer a bênção para nós, pela fé. Então quando nós cremos, como Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Nós cremos e recebemos. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. Então, irmãos, isso foi dado a nós. Louvado seja Deus. Por isso que a história dele tem a ver conosco. Porque ele passou do Antigo Testamento para cá. A palavra de Deus fala que ele foi o primeiro crente. O crente do Antigo Testamento, o crente Abraão. O amigo de Deus, o pai da fé. Então ele passa do antigo para a nova aliança, porque a bênção chegou até nós. Louvado seja Deus. Agora, tem a segunda parte. Já recebemos a bênção, o Espírito prometido foi até nós, agora tem se tu uma bênção. Isso que eu queria enfatizar muito nessa noite. Deus precisava trabalhar em Abraão para ele se tornar uma bênção. Deus precisa trabalhar em nós, precisa trabalhar em mim, precisa trabalhar em você. Porque nós temos travas em nós, coisas da nossa alma, da nossa carne, do velho homem, que precisam ir para o Espírito, ir para a cruz, ir para Cristo, para poder ser liberto. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas muitas vezes nós estamos amarrados. Não temos liberdade. Falamos de tantas coisas, mas na hora de falar o Evangelho, na hora de falar do Senhor, na hora de compartilhar, na hora de ser uma testemunha, nós somos iguais àqueles discípulos que viram tudo, participaram de tudo, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles estavam trancados numa casa com medo dos judeus, travados. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, eles sabiam de tudo, tinham presenciado tudo, viveram com Cristo 3 anos e meio, mas isso não foi suficiente. Por isso que nós precisamos perceber hoje que nós temos o Senhor, já recebemos a Cristo, somos filhos de Deus, mas nós temos um Espírito dentro de nós, e esse Espírito tem que atuar. Esse Espírito precisa agir em nós. Para isso nós precisamos voltar ao princípio, ir até a cruz. Porque Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja, mas o que ele falou depois? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o negar a mim mesmo é o grande, o ego, é o grande empecilho para Deus conseguir frutificar em nós, realizar em nós, porque nós concorremos com Cristo. Nós temos uma mente que muitas vezes pensa coisas diferentes da mente de Cristo. Nós temos gostos que muitas vezes são diferentes dos gostos de Cristo. Ele gosta de coisas que nós não gostamos, e Ele não gosta de coisas que nós gostamos. E a nossa vontade também muitas vezes diverge da vontade dele. Então, nós precisamos de uma transformação.
Nós precisamos de uma conformação a Cristo, para gostar do que Ele gosta, para pensar como Ele pensa, para amar o que Ele ama. Não adianta quando nós fazemos discursos, olha, irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos anunciar a Jesus. A palavra de Deus diz isso. Mas se nós não tivermos um amor queimando dentro de nós por essas pessoas que estão se perdendo, nós não vamos pregar o Evangelho. Nós precisamos de um poder dentro de nós, nos transformando o nosso jeito, o nosso gosto, tirando de nós algumas coisas que nos impedem. E isso é feito pelo poder de Deus. Para que a glória seja de Deus. Para que a honra seja de Deus. Porque se nós pudéssemos fazer algo por nós mesmos, nós nos orgulharíamos disso. Mas Deus, Ele está querendo nos usar. Ele quer que eu e você sejamos uma bênção. Uma bênção na vida de pessoas, de famílias, de amigos. E para isso nós precisamos voltar a esse princípio, que nós já ouvimos muitas vezes. Parece que eu estou ouvindo, amados irmãos, vocês precisam negar a vida da alma. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas é um processo e nós precisamos passar por ele. Efésios, capítulo 1, 3, nós já lemos agora há pouco, fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Mas 1,4 fala o motivo, para que nós fomos abençoados? Para quê? 1,4 fala, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou, versículo 5, para a filiação. Filiação, para ser um filho maduro de Deus. Então, então nós recebemos a bênção para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí quando eu e você ouvimos isso, santo e irrepreensível perante ele, nós temos que crer no que Deus fala. Né? Abraão aprendeu a crer no que Deus fala. Vamos voltar à história de Abraão. Então, Abraão tinha 75 anos. Deus falou, vou te dar uma descendência. Em outras passagens, ele falou, será como a areia do mar. Você consegue contar? Olha para o céu. Vê se você consegue contar as estrelas. Vai ser tão numerosa a sua descendência como as estrelas do céu. Passado mais 10 anos, estava com 75, agora está com 85 e nada. Mas Deus falou, eu vou te dar. Gênesis 16, 1. Abraão e Sara estavam numa conversa certa noite. E sabe que a mulher sempre dá as melhores opções, né? Como Eva lá deu para o Adão, né? Sara também deu uma boa sugestão aqui, ó. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia de nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Boa ideia. Verdade, né? Deus falou que ia me dar filho, mas estou com 85 anos. Eu acho que é por aí. Por muitas vezes, por não conhecer o Senhor e o que o Senhor fala, nós cometemos erros desse tipo aqui. Nós precisamos crer que Deus vai nos transformar. Nós precisamos crer. Porque é Ele que vai fazer, não somos nós. Então, muitas vezes nós olhamos a nossa condição e falamos, acho que não dá isso aí. Você olha Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, aquelas coisas elevadas, aquilo que Jesus falou, né? O eu, porém, vos digo de Jesus. A lei já era difícil, já era impossível. E Jesus fala, eu, porém, vos digo, e eleva o padrão da lei. E aí chega lá no capítulo 5, depois dele fala tantos, eu, porém, vos digo.
E a gente vai encolhendo, né? Cada eu, porém, vos digo, a gente vai encolhendo. Versículo 48, ele termina o capítulo assim, Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Né? Essa palavra perfeito, no grego, é teleios, que é alguém completo, que não carece de nada, maduro, adulto. O que está querendo dizer aqui é que nós precisamos crescer, se tornar adultos, maduros. Não é que nós não vamos errar nunca, mas nós vamos conhecer a Deus e saber que o que Ele fala, Ele supre. O que Ele promete, Ele cumpre em nós. E nós precisamos aprender a tomar esse caminho. Porque com o passar do tempo, muitas vezes, o nosso conhecimento bíblico, as nossas experiências passadas, nós começamos a nos firmar nisso, nos apoiar nisso. E nós temos que nos apoiar no Senhor, no Espírito, dia após dia. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por isso que é um caminhar com Jesus. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que aprender que Ele é o caminho. Todo dia Ele é o caminho e todo dia Ele será o caminho que vai nos conduzir ao Pai, vai nos conduzir à glória. Então, quando nós vemos coisas que o Senhor espera de nós, nós temos que crer que Ele vai produzir isso em nós. Mas essa boa carne, essa boa ideia de Abrão e Sarai, geraram Ismael. Gênesis 16, 15, diz assim, Agar deu à luz um filho a Abrão. Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Ismael é o máximo que nós podemos produzir para Deus. E isso daí está dando problema até hoje. Muito problema, muito problema. E quando Ismael nasceu, versículo 16, Gênesis 16, 16, era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quanto problema. E aí a palavra fala que Deus não falou mais com ele. Mas apesar de tudo, apesar de mim, apesar de você, esse Deus é um Deus cheio de misericórdia. Amém. E no versículo seguinte, Gênesis 17, 1, fala, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Irmãos, 99 anos. Mas olha como que ele se apresenta. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora não tinha mais dúvida. Abraão não podia ter mais filho, nem Sara. A palavra fala que ela já não tinha mais condições de ter filho. E ele também não. 99 anos. Mas aqui ele fala, eu sou El Shaddai. Eu posso tudo e eu supro. El Shaddai é isso, ele é supridor. Ele não só pode tudo, como ele supre aquilo que ele quer. E essa conversa, irmãos, nessa conversa do capítulo 17, tem tudo a ver conosco, com a nossa vida, e com aquilo que Deus espera de nós, de ser uma bênção para a vida das pessoas. Até então ele não tinha nenhum filho, como que ele poderia ser bênção? Como que ele poderia, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Porque o que Deus queria produzir tinha que vir de Deus, do jeito de Deus. E nessa conversa Deus vem e coloca os pontos para ele. Você precisa ser perfeito, mas você precisa andar na minha presença. O ser perfeito decorre de andar na presença do Senhor.
Por isso que Deus nos colocou um espírito dentro de nós. Quando a palavra fala que andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, é isso. Anda na minha presença e ser perfeito. Se você escolher optar, exercitar o espírito, andar no espírito, você sempre vai vencer. Não tem jeito de errar. Não falha. Mas o problema é que muitas vezes nós não andamos no espírito, escolhemos outro caminho. Mas o Senhor falando, anda na minha presença e ser perfeito. E aqui, ele fala mais. Ele fala, você tem que cortar a sua carne. E aí ele instituiu a circuncisão, que quer dizer cortar a carne. Quer dizer, você precisa andar na minha presença, você não vai fazer mais o que você acha certo, você não vai viver mais do seu jeito, você vai viver na minha presença. O que eu quero, você precisa fazer. Precisa eliminar o seu ego, a sua carne, isso está representado com aquilo da obra de Cristo na cruz. Amém. Quando nós nos voltamos ao Espírito, esse Espírito, ele tem todos os elementos positivos de Deus, e ele tem um elemento mortificador de todas aquelas coisas que Cristo venceu na cruz. Por isso que o Espírito é poderoso para nos fazer vencer. Por isso que o Espírito nos dá vida, e vida em abundância. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito, vida e paz, vai ser sempre assim. Mas depois que nós recebemos a Jesus, depois que o véu se rasgou e foi aberto um novo e vivo caminho, nós podemos viver no Espírito. Antes, qualquer homem, antes de crer no Senhor, antes de ser regenerado, é impossível para ele viver no Espírito, porque o Espírito não está nele. Mas quando nós recebemos o Senhor, quando nós estamos em Cristo, nós estamos no Espírito, nenhuma condenação há. Então essa carne que representa o ser natural, aquela capacidade humana que só gera Ismael, ele falou, você precisa cortar. E ele precisava aprender a confiar em Deus. Filipenses 3, Paulo fala, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Está vendo? Aquilo lá era um tipo, mas a verdadeira circuncisão hoje é no Espírito. Nós que adoramos a Deus no Espírito, não confiamos na carne, e nos gloriamos em Cristo, porque nele é que está a vitória, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos exercitar nosso espírito, nós precisamos aprender a viver na presença de Deus. Então, voltar ao princípio de viver no Espírito, voltar ao princípio de ter comunhão com Deus, voltar ao princípio de buscar o Senhor todos os dias, ter comunhão com Ele, nos gloriar em Cristo Jesus. Nós precisamos avançar. Louvado seja Deus. Então nós precisamos provar a cruz e provar esse novo homem, o viver de um novo homem. Dentro de nós tem o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Aquele que falou para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele está no nosso espírito. Ele está no meu espírito, no seu espírito. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele fala isso para nós. Lá em Gálatas 5, 19 fala, as obras da carne são conhecidas. São conhecidas. Elas afetam nosso espírito, alma e corpo. Idolatria, feitiçaria, coisas que substituem Deus, coisas que cremos em coisas que realmente não funcionam porque estão fora da palavra de Deus, tudo relacionado com isso. Idolatria, feitiçaria, alma, os problemas da alma, lascívia, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, tudo isso entra naquele pacote de inimizade que Jesus destruiu na cruz, quando ele criou o novo homem e fez paz entre Deus e paz com os homens. Tudo isso, problemas, as obras da carne, são conhecidas. E essas coisas que escravizam o homem. E o corpo, prostituição, impureza, bebedice, glutonaria, todas essas coisas escravizam o homem. Impede ele de frutificar.
mas Deus é todo-poderoso. Nós temos que lembrar disso. Gálatas 5:24 nos afirma que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 25. Então, onde nós encontraremos poder para isso? Para vencer essas coisas? 2 Coríntios capítulo 3, um capítulo fantástico, porque ele fala da nova aliança, da aliança atual que nós vivemos hoje, não da velha, da nova, em Cristo. E ele posiciona bem onde está o poder, onde está aquilo que realmente vai resolver o problema. E ele começa falando em 2 Coríntios 3, versículo 4, que é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por causa de Cristo, porque nós estamos em Cristo, porque nós recebemos Cristo, porque habitamos em Cristo e Cristo habita em nós. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos repetir isso aqui? A nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança, nós não podemos nos esquecer disso. Isso é um princípio importante. A nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6, o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é o que dá vida. Então tudo é uma questão da ação de Deus, do Espírito de Deus, do poder que há nesse Espírito. Nós não podemos, Ele pode. A minha insuficiência, Ele é suficiente. Aquilo que você necessita, que você não consegue, Ele tem poder para fazer você conseguir, porque vem dEle. Nós não conseguimos nem pensar. E aí, Paulo continua nos mostrando que essa nova aliança, ela é muito mais poderosa do que a antiga aliança. Ele faz uma comparação. A antiga deixava o rosto de Moisés brilhando quando ele ia ter comunhão com Deus, mas desvanecia. Mas ele fala que a glória que nós temos hoje é permanente. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Amém. Ele não sai. Ele sempre está lá. Onde você está, Ele está. Mas nós agora temos que nos voltar ao Senhor. Nós precisamos exercitar nosso Espírito para nos encontrar com Ele. Senhor Jesus, invocando Ele, buscando Ele. E no versículo 18, ele termina esse capítulo que ele fala da nova aliança. E todos nós, eu gosto muito disso, porque não exclui ninguém, não ficou ninguém de fora. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então vejam, contemplar e refletir. Nós refletimos o que nós contemplamos. Nós somos o que contemplamos. Nós falamos o que contemplamos. Nós precisamos contemplar mais o Senhor. Amém. Porque isso vai trazer transformação. E aqui fala, quando a gente contempla a glória do Senhor. E nós precisamos dessa glória. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós que já cremos, já fomos salvos, nós temos um encontro glorioso. O que é um encontro glorioso? Nós vamos até o Senhor e começamos
contemplá-lo. Jesus, ele precisa exercer fascinação em nós. Um poder de atração. Pelo que ele fez, mas muito mais pelo que ele fará. Porque há uma promessa aqui. Eu vou te transformar, se você me contemplar. Dia a dia. Por quê? De glória em glória. Porque não é uma vez só. O Espírito está lá sempre. E o Senhor quer ter comunhão conosco, Ele quer falar conosco. Ele quer ter comunhão, ouvir e falar. Ele quer que nós sejamos transformados à sua própria imagem. Imagem é o interior. Agora há pouco eu falei, pensamos diferente, gostamos diferente, temos vontade diferente. Essa contemplação vai nos ajustar a Ele. Nós seremos transformados a Ele, a imagem dEle. Ontem foi lido um versículo, também, 1 Coríntios 15, 49, e fala, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, isso ninguém precisou se esforçar, bastou nascer, que é nascido da carne é carne, então nós trouxemos a imagem do que é terreno, do homem, do velho Adão, do primeiro homem, mas agora, o último Adão, o novo homem, nós fomos incluídos nele. Agora nós também temos que trazer a imagem do celestial. E a imagem do celestial vai trazer através da contemplação. Então nós precisamos contemplar o Senhor. Nós nos tornaremos o que contemplamos. Contemplar o Senhor na palavra. Aqui tem o que o Senhor pensa. Os planos, os pensamentos do Senhor, o gosto dEle, a vontade dEle está aqui. Então nós temos que ir a essa palavra para ver o coração de Deus. Dia a dia, Senhor, fala comigo, Senhor. E quando eu me deparo com algumas coisas, Senhor, eu quero ser tal pessoa. Eu quero te agradar. Senhor, eu vejo que o que está aqui não está aqui. Mas, Senhor, transforma o meu ser. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Contemplar o Senhor na palavra. Contemplar o Senhor na oração. Falar com Ele. Gastar tempo com Ele. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és belo, Tu és formoso, Tu és o meu Salvador, o meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Você tem feito. Nós contemplamos o Senhor na oração, Ele fala conosco, nós falamos com Ele. Contemplar o Senhor invocando o nome dEle, bendizendo o nome dEle, santificando o nome dEle. Esse é um processo de contemplação. Quando nós louvamos Ele, quando nós adoramos a Deus, nós estamos contemplando Ele. Então nós fazemos isso individualmente, nós fazemos isso coletivamente. Quando você está num grupo pequeno, uma reunião de grupo familiar, contemple Cristo nos irmãos, contemple Cristo na palavra, contemple Cristo na oração, saiba que Ele está ali, em cada um, querendo tornar cada um bênção na vida um do outro. Esse é o viver da igreja. E é isso que nós queremos, praticar e viver. Contemplar o Senhor dia após dia. Porque se fizermos isso, seremos transformados. Voltando a Abraão. Gênesis 17, 15. Nessa conversa, Deus foi bem específico com ele. Então ele falou quem ele era, falou que ia abençoá-lo, cortou a carne dele, você tem que mudar, você tem que andar na minha presença, mas para isso você tem que cortar a sua carne, o seu velho homem, o seu homem natural precisa ser eliminado. Mas aí Deus, 17:15, fala para ele, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Abraão até tentou argumentar com Deus, não, mas está aqui, o Ismael está aqui, ó. Não, é de Sara. 19 fala assim, Deus respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho,
e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança. Isaque, aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, a qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Daqui a 1 ano, de Sara, o nome dele vai ser Isaque. Eu fico imaginando, irmãos, passado uns 5 meses, a barriga de Sara começou a crescer. Aí um chutinho aqui. Abraão chutou aqui. Não precisou nem fazer ultrassom, era menino. Eles sabiam disso. Eles tinham certeza. Vocês acham que tinha alguma dúvida? Nosso Isaque está aqui, ele está vindo. 8 meses, 9 meses. Nasceu um menino. Isaque é o nome dele. Isaque é filho de Abraão e Sara, ou Isaque veio de Deus? Os dois. Jesus quer frutificar em nós, mas vem de Deus. Nós temos que aprender isso. Deus frutifica em nós pelo poder dele. Nós temos que aprender isso daí, depender do Senhor. 21:1, Gênesis 21, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Ele aprendeu a crer e obedecer no falar de Deus. Tinha Abraão 100 anos quando Isaque, seu filho, nasceu. Que história, né, irmão? Que história, que história. Essa é a nossa história também. Então aqui a fé de Abraão subiu de patamar. Ele aprendeu que Deus é todo-poderoso e supridor. Se Ele fala, Ele cumpre. Se Ele promete, Ele faz. E Ele faz acontecer. Porque Ele é todo-poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele supre aquilo que Ele fala. Deus gerou Isaque do nada. Isaque veio de Deus. Por isso, quando Deus pediu o menino para ele sacrificar, ele já conhecia Deus. O que Deus falou? Isaque será o teu descendente. Ah, vou para matar o Isaque, tá bom. Lá em Hebreus, quando fala dos homens de fé, Hebreus 11, 17 a 19, fala assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Deus falou que vai ser Isaque? Então está tudo certo. O meu descendente é Isaque. Porque considerou, versículo 19, que Deus era poderoso. Ele conhece o Deus Todo-Poderoso agora. Ele que me deu, Ele vai dar de novo. Até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Irmãos, é esse o Deus que nós estamos lidando. Amém. Esse é o nosso Deus. Amém. Não é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o nosso Deus. Amém. É aquele que promete para mim e para você, eu vou te transformar. Ele vai transformar. Amém. O que Ele quer? Corte a carne. Vá para a cruz. Tome a cruz. Creia em mim. Exercita o Espírito. Esse Espírito tem todo o poder mortificador das coisas que te impede de frutificar. E eu vou gerar em você aquilo que você quer. Deus quer gerar frutos de nós. Fruto de transformação mesmo. Como nós vimos ali em 2 Coríntios 3,18. Mas frutos de pessoas também. Os campos estão brancos. E Deus nos colocou para pregar o Evangelho para as pessoas serem salvas através do poder de Deus que é o Evangelho. E esse poder de Deus está em nós e precisa sair de nós. Por isso, Deus nos abençoou com o Filho e agora Ele fala, sê tu uma bênção. Irmãos, vamos ouvir o que Deus está falando. Todos nós já fomos abençoados. Agora Ele quer que nós sejamos bênção na vida de outros. Abraão provou, na sua maturidade, ele gerou fruto. Nós precisamos amadurecer
frutificaremos. O fruto não vem rápido. Tem um trabalhar de Deus, mas ele precisa vir. Deus quer que frutifiquemos. Isso tem tudo a ver com o que Jesus falou em João capítulo 15. Em João capítulo 15, Jesus falou assim, 15:4. Permanecei em mim. Tem tudo a ver com isso. Estar nele. Anda na minha presença. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha aqui como que fala aqui. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então toda a questão de frutificação é permanecer no Senhor, porque o poder está nele. A nova aliança é isso, nós estamos na nova aliança. Cristo tem o poder, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo, e Ele está em nós. Então permanecer em mim, exercite o Espírito, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o princípio da frutificação. Contemplando, permanecendo, contemplando, transformado, glória em glória, transformação, poder de Deus começa a operar nesse processo. Então ele está dando o processo, ele está dando o caminho, é permanecer, é estar nele, toda a infertilidade vai embora, e ele vai gerar em nós o fruto que ele quer, ele vai nos transformar, e nós daremos glória a Deus, porque sabemos que veio dele, porque sem ele nada podemos fazer. Então, quando o Senhor produz fruto em nós, não apenas somos abençoados, mas nos tornamos uma bênção também, que vai para a vida eterna na vida daquele que recebeu a Jesus. Amém. Está aí o caminho, tomar a cruz e seguir o Senhor, permanecer nele. Fomos abençoados. Agora, se tu uma bênção, se tu uma bênção, se tu uma bênção. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém.